O Sênior Mo retrucou, desgostoso. Você não gostou de nenhum? Que perda de tempo. Vou pegar outro lote, mas seja rápida, pois você está tomando meu tempo de sono. Relutantemente, o dragão de jade escuro invocou outro grupo de dragões. Desta vez, apenas 8 apareceram. Novamente, suas aparências variavam. Alguns eram tão feios que mais pareciam lagartos desfigurados do que dragões. Os olhos de Lin Jin percorreram os dragões. Mais uma vez, ele balançou a cabeça. Parece que o Sênior Mo estava determinado a dificultar as coisas para Requiem. Embora um conflito hostil estivesse fora de cogitação, isso não impedia um jogo sujo. Por isso, Lin Jin achou o Sênior Mo um completo idiota. O dragão provavelmente estava causando problemas por causa da morte da divindade dragão de jade. No entanto, não era como se eles pudessem reviver a divindade. Então qual era o sentido de fazer tudo isso? A vida tinha que continuar. Se ele enfureceu Requiem, não seriam eles os que sofreriam se o imperador um dia decidisse envenenar seu suprimento de comida. O velho dragão precisava ser tão obstinado. No entanto, era uma pena que dragões simplórios não aceitassem seus conselhos tão facilmente. Ryu olhou nos olhos de Lin Jin e conseguiu ler seus pensamentos. Novamente, ela falou, Sênior Mo, por favor, pegue outro lote. Sênior Mo estava ficando impaciente. O dragão havia deliberadamente reunido os piores da tribo para compor esses números. Então, não importava qual Ryu escolhesse, todos eram lixo. Se ela não entendesse o que o dragão estava tentando lhe dizer, Sênior Mo aproveitaria a oportunidade para lhe dar trabalho. Já fiz isso uma vez. Sua família nunca foi tão exigente na hora de selecionar dragões. Talvez você esteja tentando nos dificultar só porque a divindade dragão de jade faleceu. O Sênior Mo começou a desabafar sua frustração com base no pretexto conveniente que Ryu lhe dera. O Sênior Mo sabia de algumas informações privilegiadas sobre o falecimento da divindade dragão de jade. Ele também sabia em que a divindade dragão de jade havia confiado para prolongar sua vida. Ambas as facções se entendiam sem precisar mencionar o incidente, mas isso não significava que aceitariam isso facilmente. Requiem zombou. Não há limite para o número de dragões que podemos escolher. Mas você, Sênior Mo, o que pretende alcançar dificultando as coisas para nós? Eu? Dificultando as coisas para você? Se você for capaz, vá em frente e escolha um do ninho abaixo. Eu não vou te impedir, mas você é corajoso o suficiente. Tendo garantido a vitória, o Sênior Mo deu um sorriso irônico. Requiem franziu a testa. Estava claro para ele que o Sênior Mo estava intencionalmente tentando enganá-los para que aceitassem um dragão inferior. Desde a fundação do reino do dragão de jade e a formação do acordo com a tribo do dragão de jade, todas as seleções eram realizadas neste altar. Nenhum membro da família real jamais se aventurara na toca dos dragões. Portanto, o que os aguardava lá embaixo era território desconhecido. Era uma jogada arriscada, e um único erro poderia custar suas vidas. Portanto, embora houvesse a chance de serem enganados, a família real só podia sofrer em silêncio. Seria perigoso demais deixar Ryu se aventurar lá. Se algo acontecesse, Requiem jamais se perdoaria. Sênior Mo, você está determinado a dificultar as coisas para nós, não é? Perguntou Requiem em tom hostil. O Sênior Mo era igualmente teimoso. Soltou uma gargalhada sinistra. Ou você escolhe um dragão deste grupo, ou vai lá e escolhe um você mesmo. A escolha é sua. Preciso lembrar que isso é perfeitamente permitido pelo nosso acordo. Os olhos de Requiem se arregalaram, e ele estava a momentos de atacar quando alguém de repente falou, vamos até lá e escolheremos um então. Requiem se conteve. O imperador reconheceu de quem era a voz. Era Lin Jin. Se outra pessoa tivesse dito isso, Requiem teria ignorado. Lin Jin era uma história completamente diferente. Avaliador Lin. Requiem virou-se para Lin Jin. Este lançou-lhe um olhar tranquilizador antes de caminhar até Ryu. O Sênior Mo olhou para Lin Jin e perguntou friamente. Quem é você? O que isso tem a ver com você? Se não é membro da família He, fique fora disso. O dragão estava basicamente dizendo a Lin Jin, o estranho, que ele não deveria interferir naquele assunto, que envolvia exclusivamente os dragões e a família real. Sou o professor da sexta princesa, Ryu. Um professor é como um pai, então, como seu mentor, é razoável que eu participe de eventos tão importantes quanto este, respondeu Lin Jin, apático. O Sênior Mo não tinha conhecimento da história de Lin Jin. Ao ouvir sua resposta, o dragão ficou momentaneamente surpreso. Lin Jin não deu tempo para o Sênior Mo pensar. Em vez disso, estendeu a mão para Ryu e disse, venha comigo. Com isso, Ryu pegou a mão de Lin Jin sem hesitar. Quando Lin Jin se referiu a si mesmo como seu professor, uma sensação estranha preencheu o coração de Ryu. Era uma combinação de admiração e deleite. Não houve hesitação da parte dela, pois Lin Jin foi capaz de incutir nela um forte senso de confiança. O nível de fé que ela tinha nele foi demonstrado quando ele a conduziu pela beira do penhasco. Lá embaixo, havia um poço escuro como breu que parecia não ter fim. Estar na beira do penhasco era uma experiência angustiante, mesmo para as almas mais corajosas. Atrás deles, alguns tinham expressões confusas, enquanto outros tinham um olhar de expectativa no rosto. Como luz, ordenou Lin Jin. Em seguida, ele deu um passo à frente em direção ao abismo. Os dois príncipes ficaram chocados. Lin Jin estava caminhando para um poço praticamente sem fundo. Não seria suicídio simplesmente dar um passo à frente daquele jeito. Ryu também se assustou. No entanto, ela se sentiu segura apenas segurando a mão de Lin Jin, então fechou os olhos e deu um passo à frente com Lin Jin. No instante seguinte, duas fileiras de nuvens apareceram abaixo de seus pés, como uma pequena escada feita de nuvens. Eles estavam caminhando nas nuvens. Com isso, Requiem finalmente relaxou enquanto o espanto o dominava.
Esse Lindin tem muitos truques na manga, ele pensou. Andar nas nuvens não era algo que somente os imortais eram capazes de fazer, como retratado nas ilustrações dos livros antigos. Ao pensar nisso, Requian estremeceu. Com o imperador tão surpreso, não era preciso dizer como os príncipes se sentiram. Tanto Rehuan quanto Reive ficaram confusos sobre o motivo pelo qual seu pai decidiu levá-los. Foi somente quando conheceram o avaliador Lin que começaram a entender qual era a intenção do pai. Embora achassem o motivo desconcertante, ambos os príncipes foram inteligentes o suficiente para serem respeitosos com Lin Jin. Se o palpite deles estivesse certo, o pai deles estava tentando fazer com que o avaliador Lin os avaliasse. Em outras palavras, a opinião de Lin Jin era muito respeitada por seu pai. Afinal, ambos eram os que tinham as maiores chances de reivindicar o trono. Como se tratava da herança da responsabilidade de governar uma nação, tanto Rehuan quanto Reive levavam a questão extremamente a sério. No entanto, para serem honestos, não tinham grande consideração pelo avaliador Lin. Eles eram príncipes e o outro era apenas um avaliador de bestas de nível 3. Embora os avaliadores de bestas de nível 3 possam ser a classificação mais alta em um país como o Reino do Dragão de Jade, eles tinham alguns deles, então não havia razão para os príncipes terem mais respeito por essas pessoas. No entanto, tudo mudou no instante em que viram Lin Jin caminhando sobre as nuvens. Foi uma visão que fez seus corações dispararem. Eles finalmente entenderam por que seu pai tinha tanta consideração por este avaliador Lin. Eles rapidamente tentaram se lembrar se de alguma forma tinham desrespeitado o avaliador Lin antes e se seu desempenho até então tinha sido satisfatório. Além disso, eles começaram a abrigar pensamentos que os outros não deveriam saber. De volta a Lin Jin. Ainda caminhando nas nuvens, ele conduziu Reiu, igualmente chocada, até o covil. Ele já era bastante proficiente na manipulação de nuvens. Embora ainda não conseguisse voar alto ou cobrir milhares de quilômetros em uma noite, conseguia deixar alguém viajar com ele por um curto período. O coração de Reiu batia loucamente de excitação. Isso era algo que só acontecia em contos de fadas, mas pensar que ela estava realmente andando nas nuvens naquele exato momento parecia um sonho. No entanto, no meio da jornada, tudo ficou escuro como breu. Eles conseguiam ouvir algo rastejando na escuridão, observando-os, então estariam mentindo se dissessem que não estavam nem um pouco assustados.